Olá, meus irmãos, é uma alegria muito grande estar com você aqui em mais um mês para nós aprofundarmos a palavra que vai nos nortear, a palavra que vai dar a luz para o nosso caminho nesse mês como movimento. E o Senhor me pediu que estivesse aqui no lugar dos padres para poder meditar com você esse mês. Quem está trazendo a meditação e a reflexão é o Padre Antonello, num texto muito bonito e muito profundo que nós temos muito o que tirar para o nosso caminho espiritual, nos trazendo uma luz, uma reflexão importante acerca dos medos e das dúvidas. Como conseguir lutar e vencer em relação aos medos que nós trazemos e às dúvidas que nós trazemos no nosso coração. Para que nós tenhamos uma imagem muito próxima de nós, ele traz a figura de Pedro como um retrato fiel da nossa humanidade alcançada pela misericórdia de Deus. Esse é o tema principal da nossa reflexão, para que nós possamos aprofundar e seguir um caminho aí muito certo em situações humanas e espirituais aí no nosso caminho rumo a Deus. E a palavra está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, um trecho bem conhecido e que nós com certeza já ouvimos falar. E diz o seguinte: eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Que palavra forte é essa, né? Para poder nos conduzir, para poder trazer essa questão para dentro de nós. E o padre começa com uma indagação muito pertinente que eu faço também para você agora. O que significa ser transformado, possuindo um coração de carne, porém cheio da presença do Espírito? Essa grande reflexão é também um grande desafio para nós, um desafio existencial, eu diria, porque é realmente uma característica de nós como seres humanos e também um desejo espiritual que arde no nosso coração. Nós desejamos ser melhores, nós desejamos enfrentar bem os nossos desafios, desejamos dar uma resposta bonita, uma resposta iluminada para esse mundo a partir da espiritualidade que nós adquirimos, porém trazemos em nós um coração fragilizado, uma história tantas vezes ferida, marcada por tantos acontecimentos e escolhas que nós fazemos. Porém, essa transformação, ela é uma transformação gradativa, que começa desde a nossa concepção, do nosso nascimento, da nossa vinda a este mundo, até o dia que o Senhor nos chama. É uma transformação contínua. Por exemplo, quando nós somos crianças, nós somos totalmente dependentes. Nós, como bebezinhos, se nós somos deixados lá no berço e a mãe ou o pai ou aquele que cuida não volta, o bebezinho ali ele não consegue sobreviver, ele é completamente dependente do carinho, do cuidado, da atenção, do prover as necessidades. Ao longo da nossa vida nós vamos tentando nos distanciar dessa dependência, tanto porque crescemos e adquirimos uma própria forma de sobreviver, que é uma capacidade humana que nós adquirimos naturalmente, mas também porque tantas vezes ao longo da vida nós não recebemos esse carinho necessário, nós não recebemos esse prover necessário por tantas circunstâncias que pode ter acontecido na nossa vida. Então nós buscamos a independência, a forma de não necessitar de ninguém para poder permanecer no nosso caminho, e isso tantas vezes fere o nosso coração porque nos distancia das pessoas, tantas vezes nos distancia do amor das pessoas e traz um endurecimento ao nosso coração. Quando nós fazemos isso, nós não apenas nos fechamos, nos isolamos naturalmente, mas nós também nos isolamos do mundo, nós nos isolamos dos afetos, nós nos isolamos da doação também às pessoas, e isso faz com que nosso coração se torne um coração de pedra, como nos diz a palavra.
E é nesse ponto que nós nos deparamos com a pessoa de Pedro, São Pedro apóstolo, que é quem esteve depois à frente de toda a igreja e também do grupo dos discípulos. Pedro é essa imagem da contradição humana, daquele que tem um grande desejo de construir grandes coisas, um grande ímpeto, um grande entusiasmo, tantas vezes ao fazer, ao responder, mas que tantas vezes cai sob a sua própria fragilidade, se contradiz, e nós vemos isso tantas vezes na palavra de Deus, né? Pedro impetuoso. Quando Jesus pergunta algo, Pedro é o primeiro que responde em nome dos discípulos. E isso deu a ele um bom retorno da parte do Senhor e também deu maus retornos, né? Pedro foi elogiado, foi elevado, se tornou pedra da igreja, mas quantas vezes também pelas suas próprias respostas contraditórias nessa mesma pessoa, ele foi repreendido pelo Senhor por não ter entendido o propósito do Senhor nesse mundo. É realmente essa grande controvérsia. Um homem que falou que iria à frente, que não permitiria que nada acontecesse com o Senhor, mas na hora em que o Senhor mais precisou, foi aquele que não esteve presente, infelizmente se acovardou e voltou atrás. Essa é a nossa figura. Nós somos pessoas que desejamos, mas tantas vezes nos deparamos ali quando batemos de frente à nossa fragilidade, nós voltamos atrás. No trecho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 36, nós também vemos um episódio muito conhecido de todos nós, que é Pedro que caminha sobre as águas. Naquela ocasião, todos os apóstolos estavam muito amedrontados e Pedro foi extremamente corajoso, porque por um momento ele acreditou que ele poderia também caminhar sobre as águas junto com o Senhor o incentivou, ele falou que queria, e ele por algum momento, enquanto olhava para Jesus, ele conseguiu permanecer sobre as águas. E num ato de coragem, num ato de fé, num ato de muita grandeza do homem Pedro, mas ao olhar para aquilo que estava em volta dele, né, a tempestade, a água, ele viu a impossibilidade, ele viu que aquilo ali era impossível para ele e ele afunda. Por um momento ele caminhou enquanto ele esteve com os olhos fixos no Senhor. Quando ele olhou para ele, quando ele olhou para a sua possibilidade que não dava a ele um meio para que ele naturalmente caminhasse sobre as águas, quando ele viu aquela tormenta em volta, ele sucumbiu aí na sua meta de ir até o Senhor caminhando sobre as águas. E isso mostra para nós uma realidade e uma frase-chave, porque tem um certo momento, logo quando ele afunda, que ele proclama uma grande oração que para nós é a chave dessa meditação: Senhor, salva-me. Quando ele viu que estava afundando, ele teve que gritar, né? Senhor, salva-me. E por que essa é a chave da nossa meditação e de toda essa reflexão que nós estamos fazendo? Porque nós constantemente vamos nos deparar com as nossas debilidades e as nossas fragilidades, nossos limites. Mas o que nos salvará? O que é a palavra que tem que estar, a realidade espiritual que tem que estar em nosso coração? Nós precisamos do Senhor. No Evangelho de São João, o próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. O Senhor, Ele quer sim que nós caminhemos sobre as águas. Ele quer sim que nós tenhamos grandes metas, que nós sejamos grandes cristãos, que nós sejamos pessoas de fé. Mas Ele sabe que nós sozinhos não temos a possibilidade. Nós é que precisamos assumir essa realidade. Reconhecer que sozinhos nós não podemos nada e nós precisamos pedir a ajuda do Senhor. Ele tem em suas mãos esse coração capaz, esse coração novo, esse coração de carne, para colocar no lugar do nosso coração de pedra. Quando nós clamamos, Senhor, salva-me, e nós erguemos as nossas mãos a Ele, é o momento em que nós saímos de nós, saímos daquele limite e nós nos colocamos diante do ilimitado, de um Pai de misericórdia que tem nas mãos um coração novo para colocar no lugar do meu coração de pedra. Quando nós trazemos na mente, no coração, essa imagem do Pai misericordioso,
Isso precisa mexer profundamente conosco. De forma especial, nós do Movimento Aliança de Misericórdia, que trazemos essa realidade da misericórdia de forma tão presente, de forma tão forte. Nós somos filhos da misericórdia, nós somos o primeiro alvo dessa misericórdia, nós somos os primeiros que precisamos apelar ao Senhor Deus para que Ele nos dê um novo coração. E Ele tem, como eu dizia, em suas mãos esse coração novo, esse coração de carne para nos dar. Nós cremos na misericórdia do Pai e nós podemos olhar para Ele e recorrer a Ele em todas essas realidades. Eu resumiria essa palavra e o Padre traz em certo momento 3 palavras muito importantes para ajudar a construir essa rota, para ajudar a construir esse caminho de transformação. Primeira palavra, simplicidade. Simplicidade de reconhecer a si mesmo, de saber quem eu sou e de não temer por aquilo que eu sou, não temer reconhecer os meus limites, até onde eu posso ir humanamente. Essa é uma chave muito importante, é um primeiro passo para que eu possa passar para o segundo passo, que é o da humildade. Não adianta apenas eu saber quem eu sou, não adianta apenas eu saber que eu sou limitado e permanecer assim. Eu preciso ter a humildade de pedir, de recorrer, de falar para Deus: salva-me, Senhor, como fez Pedro, e receber dele a graça necessária. Eu sei a quem eu posso recorrer. Eu sei que eu não preciso temer de pedir para o meu Senhor, porque o meu Senhor é um Senhor misericordioso e Ele está disposto a dar a mim aquilo que eu preciso para alcançar o fim na minha caminhada, que é igualar, unir o meu coração ao dele. E a terceira palavra é um caminho que também vai nos seguir a vida inteira, a paciência. E a paciência está muito ligada ao carregar as nossas cruzes, a não temer carregar as nossas cruzes. O Senhor fala na sua palavra: aquele que não carrega a sua cruz, ele não tem condições de me seguir. Põe a sua cruz nas suas costas, ou seja, carregue sim ao tempo necessário, siga o processo natural, siga o processo espiritual que o Senhor te propõe, carregando as suas cruzes de todos os dias, que pode ser a sua própria história, que pode ser as suas debilidades, que pode ser a realidade que está em sua volta. Carregue com paciência as cruzes que são pedidas a você pelo próprio Senhor, que Ele quis, pela sua santíssima vontade, que você carregasse pelo tempo necessário. Nesse período, Ele estará realizando a sua obra. Nós temos paz nisso quando nos abandonamos, quando cremos nesse Pentecostes de misericórdia, tão falado sempre pelos nossos padres, esse Pentecostes de amor, esse Pentecostes de compaixão do nosso Deus, que olhando o desejo do nosso coração, a nossa boa vontade, é capaz de realizar essa transformação de coração. Que Deus te abençoe muito, te dê perseverança, coragem, para que você possa fazer esse caminho de muito amor e de edificação de um novo coração. Fique com Deus.